Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Muitos aqui já me conhecem, estão sempre aqui me acompanhando, mas para quem não, meu nome é Poliana, eu sou trabalhadora da casa e hoje eu vou ter o prazer de ficar com vocês durante esses 40 minutos, decorrendo o tema proposto do livro Pão Nosso. Mas antes da gente entrar no tema e entrar nessa palestra, vamos fazer a nossa oração inicial, portanto, eu peço que todos sentem de maneira mais confortável as cadeiras, descruzando os braços, as pernas, fechando os olhos, para que a gente possa agora se conectar com a energia que aqui se faz presente, com a espiritualidade amiga, com o nosso mentor e patrono dessa casa, Mestre Ramatiz, com o mentor e guia individual de cada um. Senhor Jesus, ser conosco hoje e sempre, nos abençoe e edifica as nossas almas. Que possamos, Pai, ao adentrar nesta casa hoje, salutar aquilo que nos trouxe, fazer da compreensão necessária, curar as dores e encontrar com o Senhor, que é o Pai de infinita misericórdia e bondade. E com essa sensação de gratidão e de união, todos aqui comungando do mesmo ideal, eu peço licença à espiritualidade amiga para que nós possamos dar início ao tratamento desta noite de hoje. E que assim seja. Bem, hoje o tema que eu trouxe, nós ainda estamos dando continuidade no estudo do livro Pão Nosso, ajuda sempre, e está contido no capítulo 119 desse livro. É um tema bastante interessante, me fez refletir muito sobre alguns aspectos, e hoje eu vou convidar vocês para a gente dividir essa experiência sobre o que Paulo disse nesse capítulo e que é trazido por Emmanuel, psicografia através de Chico Xavier. E nós vamos começar com a seguinte indagação de Paulo aos seus discípulos e seus seguidores. Mas Paulo respondeu: que fazei-vos, chorando e magoando-me o coração? Isso está contido no livro Atos, página 21, item 13. Aqui a gente já adentra no tema e no decorrer dessa palestra. Paulo fez essa pergunta aos seus discípulos num momento de contradição entre o que seria ajudar, crer, ter coragem, segui-lo e, sobretudo, ter fé. E por que ele perguntou isso aos seus discípulos? Eu me questionei inúmeras vezes, porque eu achei, assim, que foi um tanto provocativo da parte dele. Mas depois a gente vai lendo e vai tendo mais noção do que seria essa provocação. E o que ele queria instigar naqueles seguidores dele naquele momento, diante de um questionamento. Por isso que ele faz esta pergunta. Porque eles estão chorando e magoando o coração dele, que era um homem de fé. E vale ressaltar que falar de Paulo, para mim, é muito importante, porque eu gosto muito da história dele. Eu vejo Paulo como um grande mártir, não só como mártir, mas também como uma pessoa que foi resgatada pelo amor do nosso Mestre, Jesus Cristo. Bem como muitos aqui devem saber, ele passou de algoz a vítima. Era um perseguidor de cristãos. E depois que conheceu a palavra e teve o contato com o nosso Mestre, se tornou o maior discípulo de Jesus. E defendeu todos os ensinamentos de Jesus até o último momento, quando foi decapitado.
Mas em nenhum momento, mesmo diante de todas as perseguições, de tudo que ele tinha sofrido, ele deixou de acreditar em Jesus. Por isso, ele indaga os seus discípulos com essa pergunta. E aqui, já entrando no tema, ele fala: constitui passagem das mais dramáticas dos Atos dos Apóstolos, aquele em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Essa é uma passagem que está em Atos, como eu disse no início. Ele estava preparando para ir a Jerusalém. E ali, ele se viu diante dos seus discípulos que o confrontaram com medo do que iria acontecer com ele lá. Eles já sabiam que não eram coisas boas, pois ele já vinha num processo de ser preso, de ser açoitado, de ser colocado à prova e colocado em situações de ridículo muitas e muitas vezes por defender Jesus, por defender a sua fé. Claro que isso foi um processo que aconteceu mediante a sua transformação. E esse é o convite que eu quero fazer hoje para vocês, com essa palestra. Ou melhor, com essa conversa fraterna. Quais são as mudanças que a gente verdadeiramente quer fazer dentro de nós, internamente? Quais são os questionamentos que eu tenho? Quais são as inseguranças que eu tenho? Quais são os medos que eu trago? Eles podem ser transmutados e mudados? Podem. Acreditem, nós temos esse poder. E além de ter esse poder como Paulo, nós também temos uma grande vantagem. Hoje, mesmo diante de tantas coisas terríveis que a gente vem acompanhando no planeta, de um modo geral, estamos numa das nossas melhores evoluções. Não vejo ninguém carregando uma espada para poder honrar alguém como era em outras vidas, e muitos de nós aqui, acreditem, provavelmente esteve por lá, assim como eu. Então, é esse o convite da mudança, da gente acreditar e ajudar sempre, começando conosco, buscando essa ajuda para dentro de nós, para dentro de cada um. E eu me coloco também nesse lugar, de poder me ajudar, de poder aprender, de acreditar. E Paulo se viu diante dos seus discípulos naquele momento, quando ele foi convidado, né, a ir a Jerusalém, e ele fala: gente, mas por que é que vocês estão chorando? Qual que é o motivo do medo? Qual que é a insegurança de vocês? Eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu acredito em Deus. Eu tenho Jesus como meu mestre e guia. O que for acontecer lá, certamente faz parte do meu processo. E muitas vezes a gente acaba não só acreditando na gente, como a gente também não acredita que pode ajudar o outro. E ajudar é muito simples, acolher é uma coisa muito simples de se fazer. Eu já disse isso em outras palestras. Um abraço, uma escutatória, um bom dia, enxergar o outro, enxergar essas pessoas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. E todos são nossos irmãos. Perante Deus, todos nós somos iguais. Portanto, seria um desserviço da nossa parte não conseguir enxergar o próximo. E ele continua: na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa:
ele se decepciona por ver aqueles que o seguiam e que, assim como ele também acreditavam, naquele momento tendo medo do que o esperava. E ele fica desconsolado com esse movimento porque ele era o lutador e o pregador do Evangelho. Então ele acreditava que tudo aquilo que ele estava passando, que todas as coisas terríveis que ele passou e que ele iria passar logo mais, faziam parte do seu processo de evolução. Ele teve uma chance, como todos nós temos todos os dias, de nos refazer, de nos organizarmos e de aproveitar essa encarnação. E vocês não fazem ideia do tamanho da fila de irmãos no plano espiritual gostaria de estar aqui encarnado para poder viver essa experiência, de se refazer, de evoluir, de se retratar, se reconectar. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Então Paulo estava seguro, ele não tinha medo, porque ele tinha Jesus dentro do seu coração. Ele já tinha entendido que a sua fé, ela era inabalável. Ele realmente viveu Cristo, como eu disse aqui para vocês, até o último momento. Sem medo do que podia acontecer, aonde ele era convidado a ir, de que forma isso iria acontecer. E ele só pedia para que os seus seguidores, os seus discípulos, olhassem para ele com esse mesmo amor, com essa mesma segurança, com essa mesma fé que ele tinha. Quando ele vê eles desconsolados, porque ele tem que fazer essa viagem e que ele não sabia de fato o que iria acontecer, ele olha para aqueles que o seguiam, que ele pregava, que ele dizia da importância da fé, de acreditar, de não ter medo mediante as dores, porque Jesus é amor, Jesus é o Pai de infinita bondade. Ele nunca vai nos dar nada que realmente nós não merecemos. Isso assim, soa até um tanto clichê, mas é uma grande verdade. Cada um tem como meta, como objetivo, como processo evolutivo, aquilo que te compete. Gente, e é intransferível. O que é de cada um é de cada um. O que é dela, o que é do Senhor é do Senhor, o que é meu e assim por diante. Nos cabe entender o que nós vamos fazer com esse processo. O amor é o único caminho. Essa era uma das frases que ele mais usava. Paulo sempre dizia, quando preso pelos romanos, Lucas o visitava. E assim se deu início em todas as cartas e todas as epístolas de Paulo. Ali começou esse trabalho de formiguinha, de nos deixar esse legado, essa lição da fé, da transmutação e da coragem. Então ele sempre dizia, para qualquer um que fosse, amor é o único caminho. Amor salva. Ele pode nos salvar e pode fazer com que a gente não tenha medo. Quando a gente se conecta com esse sentimento de verdade, a gente consegue colocar ele aqui e falar, não, eu creio, eu acredito. A gente se torna tão forte quanto esse homem. E ele não tinha dúvidas de que o amor era o único caminho. Que foi o ensinamento que ele entendeu que o nosso mestre deixou. Jesus veio para trazer para a gente o ensinamento do amor. Porque as outras leis nós já tínhamos, né? Deixadas por Moisés, por outros tantos doutores da lei, e pessoas que tinham conhecimento da Torá e de outras leituras, mas Paulo pregou o amor.
E se eu amo? E se eu tenho fé? E se eu acredito? Isso não combina com medo, insegurança e qualquer outro sentimento que não seja advento dessa sensação, que é o amor. O amor, ele é capaz de salvar. Eu vejo muito isso aqui na comunidade, nos trabalhos que a gente aqui oferece a vocês. É por amor. E a gente vê o passo de evolução de cada pessoa que aqui passa. Dos que passam, dos que vão passar, dos que já passaram. É puramente amor. Não obstante a energia serena que lhe domina, a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Veja só, ele sentia falta e ele tinha muitos seguidores. Mas será que ele olhava no olho desses seguidores, Lucas e tantos outros, e via da parte deles a mesma serenidade e certeza que ele tinha do amor de Cristo? E dos ensinamentos que ele havia conseguido eternizar dentro de si com a sua mudança, quando ele é convidado naquela estrada a caminho de Damasco, onde ele iria fazer mais uma vez cumprir as suas vontades, a sua vaidade, matando Ananias, que ele fica totalmente cego. E quando volta com essa visão de Cristo. Porque quem foi lá e fez com que Paulo voltasse a enxergar foi quem ele iria matar, o próprio Ananias, a pedido de Jesus. Há sempre uma chance de sermos uma pessoa melhor. Há sempre uma chance. Mas depende de cada um. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que eu faço pode refletir de forma indireta ou direta em alguém, mas isso de algum modo vai reverberar em mim. Veja só, muitas vezes, numa discussão, num momento de raiva, de forma truncada, a gente dá uma resposta, ou a gente não ouve, ou entende de uma maneira errada aquilo que chegou para a gente. Não, mas o fulano chegou aqui na minha casa e falou para mim, olha, Poliana, você tem que fazer. É inadmissível, ele não pode mandar em mim, eu sou dona de mim, dona da minha razão. Estou eu lá, captando as energias todinha do irmão. Além das que ele me trouxe, eu ainda pego um bocado dessas, somatizo e trago para mim. Ao invés de tentar ser melhor, me ajudando a me recompor, respirar, entender que aquilo ali é uma lição e me ajudar no processo meu de evolução. Quando Paulo fala, há sempre uma chance de sermos uma pessoa melhor, ele não está falando só dele, ele está falando desses seguidores. Estavam ali o tempo todo e em um dado momento desconfiaram ou tiveram medo ou não se sentiram à vontade para crer que ele estava preparado para o que fosse necessário. Mas por que eles fizeram isso? Não é porque eles não tinham fé. Não é porque eles não acreditavam no nosso Mestre Jesus. Não é porque eles não acreditavam em Paulo. Mas é porque ainda estavam arraigados na fragilidade, do medo, da inconstância, da insegurança. E está errado isso, gente? Não, nós somos todos passivos a passar por situações diversas. E que bom, porque é só assim que a gente vai conseguir se melhorar como espírito que somos nessa encarnação, nesse processo de evolução. Todos vocês aí sentados, assim como eu que estou aqui na frente,
Estamos nesse processo. E esses fiéis, esses irmãos, e até mesmo Paulo, também. Mas cada um à sua maneira, da forma que consegue, no seu tempo e como pode. Mas o importante é a gente fazer esse movimento de acreditar, de se ajudar, como eu disse lá no início da nossa conversa. Eu tenho que ajudar o outro? Tenho. Existem formas para que eu faça isso? Inúmeras. Mas eu também preciso me ajudar. E me ajudar, às vezes, a me fazer valer daquilo que eu não consigo compreender. Quando eu tenho essa consciência, quando o meu espírito é tomado dessa consciência, porque a consciência, ela é centelha, ela faz parte do seu espírito. A matéria, esse corpo denso, né, essa vestia que nós temos, que é nos emprestado para viver nesse plano, nessa terra, que é uma terra escola, faculdade, hospital, ele vai ter sinapse de tudo aquilo que é comandado, mas é comandado por uma centelha divina, por um ser divino que habita dentro de mim, que é o nosso espírito. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma. Então, eles não tinham dúvida, mas não estavam conseguindo eternizar isso. É um contrassenso. Já tinham visto, Lucas, então, seguiu Paulo de muito perto. Ele, como eu disse, sofrendo inúmeras situações, mas em nenhum momento, Lucas um dia falou isso para Paulo. Eu já te vi ser açoitado, humilhado, sentenciado, julgado, ele sequer levantou a voz. Mas no dia que ele olha para os seus companheiros e vê a descrença deles e o medo no olhar deles, isso mexeu com ele. Porque você está mexendo em algo que é lá, é dentro. É o sentimento em ação. E a gente pode fazer a diferença com esse sentimento, com essa ação, com essa busca incessante de conhecimento, de aprendizado. E que bom que a gente tem essa oportunidade, meus irmãos. Que bom que a gente pode errar e acertar. Que bom. É motivo para a gente agradecer todos os dias. Porque é uma situação que ela é vivida à luz do dia, assim como o Evangelho, como Paulo pregava, como todos os seus discípulos e todos os apóstolos do nosso Mestre, do Cristo, pregavam. O Evangelho ele é vivido à luz do dia, é nas experiências do nosso lar, é com os nossos filhos, com os nossos maridos, esposa, irmãos, irmãs, namorados, enfim. É com o colega de trabalho, é na rua, é aqui dentro, é em todos os momentos. A gente vive o Evangelho. A gente tem essa chance. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma dor ou uma dificuldade, a gente tem um amigo ou alguém que a gente quer conversar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso. Vamos fazer repetidamente muitas outras vezes, porque a vida está aí para ser vivida, para ser experienciada. E tem dias de ônus e tem os dias, que são os bônus. Você já imaginou uma pessoa passando por uma dor terrível? Seja uma doença, uma separação, um problema financeiro, um problema em casa, com algum filho, e você procura o auxílio de um amigo. E não vamos esquecer que a gente está falando de um amigo encarnado, mas imagina os desencarnados, o desespero que eles entram
por não conseguir muitas vezes acessar o nosso campo, porque a gente não está modulando na mesma frequência. E você chega diante desse amigo e fala, e conta a sua história, olha, fulano, eu estou passando por isso, eu não sei o que fazer. No primeiro momento, o amigo vai acolher a sua dor. E muitas vezes ele vai te falar exatamente aquilo que você quer ouvir. Mas não é porque ele não é um bom amigo. Ele acolheu a sua dor. Passado um pouquinho, ele vai falar, mas pensa bem, Polly, tem esse outro lado aqui, a gente tem que ponderar, poderia ter feito isso em vez de ter feito aquilo. Mas tudo bem, é a sua dor. É você que sabe o tamanho do que você está sentindo. E quando a gente vai no ímpeto de pegar a dor do outro, fala, não, me dá aqui. Eu tenho um grande amigo que está aqui sentadinho, o Val, que é um dos meus melhores amigos. Quantas vezes a gente já se confidenciou um para o outro? Você já imaginou se ele fosse pegar tudo que eu já falei para ele? Coitado. Vou te falar, viu? Não ia estar fácil para ele carregar, não. Porque as somas dele junto com a minha ia ser uma carguinha bem difícil. Mas é o ajudar. É o ajudar sempre. É se fazer valer de que você não tem que pegar o que é do outro. O que é do outro, é do outro. O que é seu e você vai carregar. Então, quando ele fala que você desorganiza-lhe a resistência, é você tirar do outro a oportunidade de aprendizado com aquela situação. O outro tem que passar por aquilo. Você pode acolher. Foi o que os discípulos de Paulo fez. Eles podiam ter simplesmente só acolhido, mas não questionado. Não falado, não, olha Paulo, faz o seguinte, não vai lá não, porque eu acho que vai dar ruim. Não, Paulo, a gente acredita que você tem condições de ir lá, ouvir esses irmãos, e o que acontecer, nós estamos aqui para ajudar. Eu tenho uma fala que eu uso muito em uma das atividades que eu trabalho aqui, que é os cuidadores da alma. Toda vez que você vai fazer uma triagem com assistido, eu tenho por hábito de perguntar para ele no final dessa conversa, no que eu posso te ajudar? Eu posso ajudar, mas eu não posso me tornar responsável pela dor. Eu não posso pegar isso e trazer para mim. Mas eu posso ajudar, compreendendo, olhando nos olhos, entendendo a dor, entendendo que aquele movimento que ele está fazendo é um movimento que é importante para ele, para o seu processo evolutivo. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente não faz. A gente quer acolher o que é do outro. A gente quer pegar tudo que é do outro, somado ao que eu tenho, e mais um tanto para frente. Sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a sensação das lágrimas angustiosas. Jesus nunca foi visto chorando na frente de nenhum discípulo, de nenhuma pessoa. Pelo menos das passagens que eu já vi, das leituras que eu já fiz, eu não me lembro de nenhuma ocasião alguém dizer, ele estava chorando, ele se colocou a chorar. E olha que ele sofreu um bocado. O único momento que ele chorou de forma silenciosa foi quando ele teve a oportunidade de se conectar ao seu Pai, Deus, um pouco antes dele ser crucificado. E as mulheres, como Maria Madalena e tantas outras que ficaram incumbidas
de limpar o seu corpo, de preparar Jesus para que ele fosse, levado ao sepulcro, ficaram extenuadas de tanto chorar, de tamanha tristeza, sendo que ele já havia avisado que ele iria ressuscitar, como ele ressuscitou, inclusive aparecendo para Maria Madalena, ou Maria Magdala, e convidando ela para que convidasse os seus discípulos, porque ele iria fazer uma aparição física, materializado para esses irmãos, no intuito de ajudar eles a crer, a terem fé, a terem mais confiança. Lá com Jesus era diferente, né? Pensa, eles estavam lá do lado do mestre. Quem sou eu aqui? Sou uma formiguinha. Não. Nós somos todos a imagem e a semelhança do Pai. O que nos faz diferente desses irmãos que estavam lá com ele é esse tempo, é a existência presente. Mas quem garante que muitos de nós aqui, em algum momento, já não estivemos lá também ao lado dele, junto com esses irmãos, junto com Paulo, seus seguidores, junto com o nosso Mestre Jesus, Simão Pedro, Lucas, Tiago, Mateus. Quem garante que nós também não compunhamos um pouco dessas pessoas, ou parte desses seguidores, desses irmãos que estiveram ao lado do nosso Mestre Jesus? E aí ele ainda ressalta, na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. Ele queria entender por que ela se fazia chorar tanto. Que ele tinha vivido e experienciado tudo aquilo que fazia parte da programação dele. Aqui eu fecho essa linha de raciocínio comparando o que Paulo sentiu naquele momento, quando ele viu os seus discípulos chorando, por ele fazer um pequeno trajeto até Jesus, até a cidade, para poder falar com aqueles que ali o esperavam. Olha a diferença da situação de Paulo para com a do nosso mestre. Mas olha a singularidade dessa situação. E Emmanuel nos traz isso de uma forma muito clara, muito limpa, dos nossos deveres e obrigações. Como eu disse, o Evangelho ele é vivido à luz do dia. Esses aqui são alguns livros, eu sempre coloco também, que eu tirei e extraí um pouco dessa nossa conversa fraterna. Pão Nosso é o livro do momento que a gente está agora estudando e fazendo as palestras aqui na casa, trazendo para vocês. Aí tem o Evangelho segundo Emmanuel, que é maravilhoso, é um compêndio. A gente tem também Lucas, a gente tem todos os outros aqui, Mateus, na livraria. E Levantar e Seguir, que é um livro que eu falo que é um livro de cabeceira. Então, para quem tiver interesse, quiser fazer uma boa leitura, esses são os livros que eu extraí para essa conversa de hoje. Mas, claro, a gente tem outros livros lá também que são tão bons quanto. O do Paulo Estevam, que conta muito da história de Paulo. Maravilhoso. Já caminhando para o final, a lição é significativa para todo aprendiz, todos os aprendizes. Todos nós somos eternos aprendizes do Evangelho e do nosso Mestre Jesus. A queixa não soluciona problemas. Ficar queixando, reclamando, se questionando, ai meu Deus, por quê? Por que isso acontece comigo? Será? E muitas vezes a gente joga a culpa no danado karma. É karma. Eu devo ter feito coisas horríveis em outra vida, porque agora eu estou pagando tudo nessa. Que ficar reclamando, ficar se queixando, tendo dúvidas, não vai trazer a solução.
Aliás, vai nos confundir ainda mais. De quem esteja precisando de ajuda, ao invés de magoá-lo com soluções, aproxima-te dele e estenda-lhes as mãos. A gente pode ajudar. Sem dúvidas, sem medo, sem insegurança, sem nenhum sentimento contrário aos que o nosso mestre nos deixou. Cada um de vocês aqui tem um potencial de ajudar, seja da forma que vocês conseguirem. Como uma família que vem no festival de sorvete e lembra o nome da palestrante. Como um amigo de trabalho que chega e te dá um abraço e te pergunta como foi o seu dia. Ajudando essas instituições, assim como a nossa casa, que precisa de doações para a gente conseguir manter aqui os trabalhos oferecidos, e são muitos. Tudo é uma ajuda. Mas a ajuda, meus irmãos, ela é diferente do questionamento. Ajudar é ação. Questionar é dúvida. Dúvida não é movimento. Então, hoje o que eu tinha para trazer para a gente refletir era que o ajudar sempre, ele está dentro de cada um de nós. Paulo falou com as palavras dele, expôs da maneira que ele viu o conflito diante dos seus seguidores. Vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer essa conexão com a nossa consciência e ver aonde a gente está ajudando, ou aonde a gente está questionando, ou aonde a gente está deixando a nossa energia. Lembra da energia que eu falei? Da pessoa chegar e te deixar com a energia dela e você somatizar a sua, ao invés de fazer esse movimento energético, essa fé, essa crença, ser usada ao seu favor. Porque nós somos capazes. O amor é o único caminho e o amor salva. Jesus dizia isso. Ele deu a vida dele por nós e ele só pregava o amor. Não é fácil. Não pensem em vocês porque a gente é palestrante, veio aqui, estuda um pouquinho só mais que vocês, que a gente está aí assim, ó, nota 10, carimbinho no caderno, estrelinha. Não, não é fácil. Lidar com as dificuldades do dia a dia, com os afetos e desafetos, com as questões pessoais que cada um de nós traz. E são muitas, muitas dores, muitas dificuldades. Mas a gente vai se reinventando e vai aproveitando essas oportunidades. O convite que eu tinha hoje para fazer para vocês era dessa reflexão do autoconhecimento, do ajudar-se e de ajudar sempre, partindo de vocês, de cada um de vocês. Fazendo um peso de juízo e tomando consciência do que você está fazendo, do que você está se propondo para se ajudar e ajudar aqueles que convivem ao seu lado. Então, é um convite. Eu espero de verdade que vocês possam sair daqui com essa interrogaçãozinha sobre esse sentimento, sobre essa ação, sobre em que momento você está. Você é o discípulo que duvida? Ou você é aquele que está lá do lado e que não quer ver o seu mestre, a sua consciência, o seu espírito sendo pego por questionamentos duvidosos, por medos, porque o medo paralisa a gente. Então, o movimento é da ação. Então, agora eu vou pedir para que vocês se sentem de maneira mais confortável nas cadeiras, para a gente passar para o segundo passo do nosso tratamento. Senhor Jesus, dai a cada um de nós a oportunidade bendita da sua graça. Como dizia Paulo,
a sua graça me basta e que o amor é o único caminho. Que nós possamos sair daqui hoje verdadeiramente tocados com esses ensinamentos desses irmãos que tão amorosamente passaram por tantas complexidades, nos deixando todos esses ensinamentos, todo esse caminho a ser trilhado e caminhado. E que cada um que aqui se encontra possa ter conseguido, de alguma forma, em algum trecho do decorrer dessa palestra, se conectado com algo que precisava, conscientemente ou inconscientemente. Porque o Senhor é um Pai de infinita bondade e misericórdia, que nunca nos desampara. Sejamos gratos por essa oportunidade, que possamos viver o movimento do aprendizado, da evolução, tendo consciência que somos, sim, Pai, responsáveis por tudo aquilo que cativamos e co-criamos. E com essa energia amorosa do passe aqui aplicado pelos nossos irmãos, que cada um possa voltar aos seus lares refeitos, com o coração cheio de amor, certos de que podem, sim, sempre não ficar na inércia do medo e do questionamento, mas sim do amor em movimento. Que o Senhor possa sempre nos edificar e nos iluminar, trazendo para a gente todas as bênçãos necessárias. E que assim seja.